Olá, aqui o Pedro. Estou passando para apresentar esse novo vídeo. Então, se você adora conhecimento e curte conteúdo de história, vai lá, senta o dedo aí nesse like, comenta e compartilha o vídeo. Passada e encerrada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo veria o alvorecer de um novo conflito entre dois blocos formados pelas potências envolvidas na guerra. Essa disputa foi marcada pelos conflitos geopolíticos envolvendo de um lado o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos que se arregimentavam em torno da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, contra o bloco comunista, liderado pela União Soviética, arregimentado em torno do Pacto de Varsóvia. E é no contexto desse período que ambientaremos o vídeo de hoje. Em 1945, o Estado Novo de Getúlio Vargas acabou caindo em descrédito entre diversos setores da sociedade brasileira. Em grande parte isso se deve, motivado pela insatisfação de grupos ligados aos militares, que entre 1942 e 1945 estavam engajados no combate ao totalitarismo nazifascista. Isso acabou se resumindo num dilema ideológico entre os militares, que após a guerra, acreditavam que não era papel das Forças Armadas brasileiras acabar com uma ditadura na Europa e manter em pé outra no Brasil. A situação já vinha se complicando desde 1943, quando um manifesto feito por membros das elites de Minas Gerais, o chamado Manifesto dos Mineiros, demonstrou o quanto a ditadura varguista implementada no país já estava desgastada, e o quando ela já não tinha o mesmo apelo popular de 1937. Um golpe de Estado liderado pelos militares viria a depor Vargas em agosto de 1945, o período a se seguir, que vai de 1946 a 1964, seria de grande agitação política, devido aos choques entre potências da Guerra Fria e do estabelecimento de uma nova Constituição Democrática em 1947. Em 1947, se decorreram as primeiras eleições gerais no Brasil, com Getúlio elegendo-se senador pelo estado do Rio Grande do Sul, cargo que ocupou até 1950. Outro fator que colocava a situação no Brasil como potencialmente perigosa era o fato de que diversos partidos políticos atuavam na ilegalidade. O Partido Comunista Brasileiro foi posto na ilegalidade inicialmente em 1937, e após um breve período de 2 anos foi posto novamente na ilegalidade em 1947. Logo após o golpe dos militares, as tensões sociais que já eram grandes ficaram ainda maiores. Em 1950 Vargas voltaria ao poder ganhando eleições diretas, e nele permaneceria até sua morte em 1954. Outro fator que levaria ao agravamento das tensões no Brasil eram as constantes lutas sociais que ocorriam no país. Em 1953, Vargas criaria a Petrobras, e atravessaria com isso os interesses de políticos e empresários que acreditavam que as políticas populistas do presidente estavam prejudicando os interesses dos grandes empresários. A figura do jornalista Carlos Lacerda foi muito importante nesse período, pois ele foi o mais ardoroso opositor do populismo de direita de Vargas. Usando de discursos inflamados e de uma retórica ardente, atacava tudo que vinha de Vargas. Em 1954, após um fracassado atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, efetuado pelo major da Força Aérea, Rubem Florentino, acirrou ainda mais uma grave crise política e institucional. Mas ainda que haja muita dúvida acerca de quem ordenou o atentado, evidências sugerem que os envolvidos agiram de forma equivocada sob ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio. O tiro de revólver calibre 45 que atingiu a perna direita de Lacerda, como consequência, iria acertar o peito de Vargas, que cometeu suicídio em agosto de 1954. Para entendermos melhor, vamos pelo seguinte: o vice-presidente da República Café Filho renunciou. Para muitos, Vargas iria cair em breve. Enquanto se recolhia em seus aposentos no Palácio Catete, Vargas cometeu suicídio em 28 de agosto de 1954. O fato que no início muitos opositores do caudilho viram como vitória, se mostrou seu maior problema. Pois com planos de tomar o poder pela força das armas, o golpe militar que era iminente foi adiado por pressões trabalhistas em 10 anos. Devido às violentas manifestações de rua que ocorreram, isso porque Getúlio era amplamente popular entre as camadas de trabalhadores.